A gente está aqui no Teatro Municipal de Paranaiguara, onde está acontecendo um curso de manuseio para profissionais de saúde, médicos, de manuseio de pacientes com Covid. Quem está aqui com a gente é o Dr. Weber, que é médico do UGOL de Goiânia, que está ministrando esse curso. Doutor, qual a importância desse curso para esses profissionais, principalmente médicos aqui do interior, que a gente sabe que tem uma capacidade mais limitada de recursos para lidar com esse paciente? Qual a importância dessa atualização para esse paciente? O que o senhor tem trazido, está trazendo para esses médicos? Bom dia. Bom dia, um prazer estar aqui nesse evento. Agradecer ao Márcio, que é o diretor do hospital, ele que organizou esse evento aqui para nós e me convidou, foi uma honra, já tinha conhecido ele em Cachoeira Alta. O apoio da prefeitura também foi muito importante para a realização desse evento. Nós estamos aí num pico importante dessa pandemia aí no estado de Goiás, que é o coronavírus, num momento crítico em que os grandes centros, principalmente Goiânia, as UTIs já estão quase todas saturadas, não estamos tendo leitos mais, não vamos chegar a um momento que não tem leitos para todo mundo. Então, um treinamento desse é de extrema importância por vários motivos. Um deles, 80% dos pacientes acaba tendo sintomas leves, que o profissional do interior, desde que bem capacitado, pode manusear esses pacientes aqui mesmo e não sobrecarregar os grandes centros. E outra, a gente parabeniza o município porque ela tem estrutura também de suporte avançado de vida. Então, mesmo os pacientes críticos, eu não tendo vaga nos grandes centros, não possuindo vagas em terapias, a gente está capacitando esses médicos, colegas fisioterapeutas, enfermeiro, para ter condições de manusear também esses pacientes críticos aqui no interior. Doutor, o que a gente percebe, eu sou fisioterapeuta de profissão, é o quarto curso em relação à Covid. Uma mudança que acontece muito brusca, de mudança de protocolos. Então, essa atualização vai ter que acontecer mais vezes ainda. O porquê também dessas mudanças de uso de medicamentos e até de condutas. Boa pergunta. Por se tratar de uma doença, assim, entre aspas, nova, apesar que a gente já conhece o coronavírus desde 2002, teve um surto com SARS-CoV, depois de 2012 teve outro surto com MERS, e agora esse surto em 2019 com SARS-CoV-2, porque ele é muito parecido com o primeiro de 2002. Apesar da gente conhecer, esse vírus ele vem com uma série de características diferenciadas. Então, tem muitas questões a ser respondidas ainda, como, será que vamos conseguir produzir uma vacina? Será que tem um remédio que vai inibir a replicação viral? Será que vai dar imunidade duradoura ou não vai? Será quantos por cento vai infectar? Então, é muito dinâmica essa doença, como foi diagnosticado primeiro em dezembro, nós temos um tempo muito curto, então, a cada dia saem novas evidências científicas, essas atualizações vão ter que ser constantes, até a gente chegar a um ponto em que a gente tem resposta para as principais questões. O que nós já temos respostas importantes hoje do ponto de vista científico? Que o isolamento social é uma das principais medidas. Quem puder ficar em casa tem que ficar. Por quê? Senão vai infectar todos ao mesmo tempo e nós não vamos ter serviço de saúde suficiente para todo mundo. O senhor me falou que em Goiânia hoje já tem uma certa saturação dos serviços principalmente de emergência, de UTIs, né? O senhor que está lá em Goiânia, está dentro de um grande hospital e tem bastante dados. Como é que é a expectativa para essa situação? Ela deve estabilizar, talvez piore um pouco ainda o quadro? Como é que está o estado hoje, segundo os dados que o senhor já tem? Os dados eles não são satisfatórios, por isso que a gente pede à população que fique em casa. Nós não atingimos o pico da doença e neste momento hoje, tanto o setor público quanto privado em Goiânia, alguns já chegam a 90% de lotação de UTI, outros a 95%, alguns a 70%, ou seja, porque os leitos de UTI que nós temos não é só para Covid, nós temos os pacientes com infarto, com AVC, com trauma, então ainda tem as outras doenças também. Então nós estamos chegando a uma situação muito crítica. Esses próximos 30, 60 dias, principalmente os próximos 30 dias, vai ser muito crítico. Já estamos faltando uma série, não no estado inteiro, não só no estado, mas no país como um todo, uma série de medicamentos essenciais, né, que é motivo de reportagem todo dia, passa Jornal Nacional e outros jornais,
Record, todos os jornais, o UOL têm notificado a falta de medicamentos essenciais para manusear esses pacientes, como fentanil, a falta de ventiladores, a falta de EPI, que todos acabam sendo importados e estamos tendo uma grande dificuldade. Então, esse é um momento da população conscientizar, não sair, porque nós vamos, nesse período, a previsão do ponto de vista científico e epidemiológico é nos próximos 30 dias piorar. Doutor, uma última pergunta. A gente viu que o senhor tem várias especializações, né? Até uma delas em medicina de emergência, que é até uma situação nova. E a gente pegou um pouco da palestra do senhor sobre a questão, eu sei que é um tema um pouco controverso, ainda e polêmico, da hidroxicloroquina. Mas o que a gente tem visto que é o uso desse medicamento, que chegou a ser a expectativa, muito até anunciada pelo governo como uma das medidas que poderia ajudar muito, parece que isso vem caindo um pouco por terra. Eu poderia só falar um pouquinho desse sentido? Sim. No início foi muito polêmica a hidroxicloroquina, mas hoje nós não temos polêmica mais. A polêmica quem gera é o governo nacional, em insistir com o uso de um medicamento que no início era até aceitável, porque não existia evidências científicas ainda, se existia evidências in vitro, que tinha benefício in vitro. Mas, à medida que foi passando com o tempo, hoje nós já temos 6 meses de doença, um pouco mais, vários trabalhos robustos, randomizado, estudo duplo cego foram realizados, e hoje nós já não temos dúvida mais do ponto de vista científico que essa droga não tem efeito nenhum antiviral. Doutor, sinta-se à vontade para deixar mais alguma coisa em relação à Covid e essas outras para a população, para a comunidade aqui do Sudoeste Goiano. Olha, eu quero agradecer novamente pelo convite, espero que possamos voltar mais vezes, estou disposto a vir em outras cidades também para a gente fazer a capacitação, fazer o treinamento. Eu acho que o principal nesse momento é a gente treinar os profissionais, qualificar eles, e essa qualificação tem que ser contínua, como você disse, porque é uma doença muito dinâmica, muda muito. Isso vai ter um impacto muito grande na redução da mortalidade. E o que eu quero deixar aqui é que fiquem em casa quem puder, evite aglomerações, não faça festa, não é o momento, vai passar, porém esse ano ainda vai ser um ano muito crítico, os próximos 30, 60 dias crítico, depois vai amenizar um pouco, mas nós vamos o ano inteiro ainda com a situação ruim. Tem trabalhos já publicados mostrando que essa doença não dá imunidade duradoura como se pensava. Então, nós temos que conscientizar a população em ficar mais em casa. Mais um recado que eu quero dar: não tenha pânico ou medo da doença. Eu tenho que ter precaução. Lava as mãos sempre que pegar em alguma coisa, evita pegar em dinheiro. Se não tiver condições de lavar a mão com água e sabão, use em álcool em gel. Saia sempre com a sua máscara, vai te proteger e proteger as outras pessoas. E se sentir mal, não só Covid, lembrar que não existe só Covid. Tem aumentado muito a mortalidade por infarto, por AVC, as pessoas morrendo em casa com medo de ir no pronto-socorro e pegar Covid. Não fique. Sentiu dor no peito, vai no pronto-socorro. Sentiu uma fraqueza no braço, corre para o pronto-socorro. Lá é o lugar de você ir, porque tem aumentado muito a mortalidade no domicílio e nós estamos ficando assustados com esse aumento de mortalidade. Doutor Neuto, obrigado. Doutor Márcio, fala um pouquinho com a gente. Acho que a terceira especialização, né, que tem trazido aqui para a região. Acredito que é uma forma de tentar preparar os profissionais de saúde, os médicos, para lidar com essa situação, né, com essa pandemia que, de certa forma, trouxe muita coisa nova. Então, é esse o objetivo. Fala um pouquinho da importância de mais esse aperfeiçoamento. Bom dia, Everton, né, que é um colega nosso aqui de trabalho, a todos os seguidores aí da revista Top VIP, né, tanto em Paranaiguara quanto aqui no extremo sudoeste goiano. É isso mesmo, Everton, já é a terceira capacitação, né, a qual eu participo, né, a segunda com o Dr. Weber, para o nosso prazer, um excelente profissional que atendeu ao nosso pedido. Né, formamos uma turma ampla, né, com 6 municípios hoje participando aqui em Paranaiguara de mais uma capacitação. Né, como o próprio Dr. Weber acabou de responder, é muito dinâmica, né, essa doença. A cada dia os protocolos vão mudando, as coisas vão sendo acrescentadas, outras retiradas, enfim. Nós estamos no momento
crítico para o nosso estado, um momento em que as previsões para os próximos 30, 60 dias, conforme ele mesmo disse, são uma previsão ruim, né, uma previsão que nós estamos vendo aí, Goiânia já não tem vaga mais praticamente para que a gente possa encaminhar os doentes mais críticos. Nós vamos ter que, a cada dia, aperfeiçoar mais e tentar lidar com esses pacientes nos próprios municípios, né? Então, São Simão, Paranaiguara, Cachoeira, Caçu, Itajá, Quirinópolis, que são os municípios participantes aqui hoje, né? Nós vamos ter que conseguir, né, lidar com esses pacientes graves. Essa é a nossa grande preocupação, né, porque nós não temos leitos de UTI, né, nós temos alguns respiradores, nós temos medicamentos, né, que a gente consegue estabilizar alguns doentes, mas ficar com esse doente por um longo período, né, para nós é um pouco complicado, mas conforme o próprio Dr. Weber tem nos passado, né, nós vamos ter que conseguir ficar, porque não existem leitos suficientes para atender a toda a demanda, né? Então, por isso a necessidade de reforçar as medidas de isolamento social, que é a melhor precaução, né? Ficar em casa, evitar sair de casa sem necessidade, usar a máscara, né, higienizar bem as mãos, né, o ambiente, né, deixar o ambiente mais arejado, enfim. Essas medidas, né, são medidas extremamente importantes e são as mais eficazes, né? Então, por isso fica o nosso reforço, o nosso agradecimento ao palestrante, o Dr. Weber, por ter vindo a Paranaiguara, né, aos colegas profissionais, né, de saúde que vieram até Paranaiguara, se deslocaram. Hoje nós estamos numa turma de 30, né, profissionais hoje participando. Agradecimento à Prefeitura por estar nos cedendo o espaço, né, para a realização desse curso, nos cedendo o respirador para que a gente possa fazer a aula prática, né, nos cedendo um local para o almoço de todos os profissionais que estão participando. E um agradecimento especial a você, né, ao seu meio de comunicação, que é a revista Top VIP, que tem uma audiência grande aqui na nossa região, e pela parceria de sempre, né? Fica o nosso agradecimento aqui também, Everton. Beleza, obrigado, doutor. Então, assim, o protocolo da medicina até muda, mas o protocolo de usar máscara, isolamento, esse tem se mantido. Com certeza, esse tem se mantido e é um dos principais e mais eficazes. Obrigado, doutor, obrigado. Quais sinais de gravidade? Aumento da frequência respiratória, de saturação, de preferência pede para folha de saturação, piora do cansaço, né? Fala, olha, tem que voltar rapidão. Dor abdominal intensa, eu esqueci de falar isso, mas lá no Golmês já teve umas 10 laparotomias, faz a laparotomia branca, é adenite mesentérica. Infarta muito o gânglio mesentérico e faz quadriadenite. Outros também pode até fazer outros quadros de apendicite. E essa doença dá um monte de